Eu sempre tive uma relação curiosa com ruas antigas. Enquanto muita gente cresce sonhando em viajar para outros países, eu queria conhecer caminhos estreitos, becos sem saída, vielas escondidas e estradas que quase ninguém usa. Desde adolescente, acumulo fotos de lugares que parecem ter parado no tempo. Ruas calçadas com pedras irregulares, postes tortos que iluminam mal, esquinas onde o vento faz mais barulho do que deveria. Talvez seja coisa minha, talvez seja o tipo de fascínio estranho que a gente desenvolve sem exatamente saber por quê. Mas foi justamente por causa desse fascínio que eu conheci relatos sobre uma rua muito antiga em uma cidadezinha do interior de Minas. Uma rua que, segundo moradores, ninguém consegue chegar até o fim. Todos que tentam, voltam pelo mesmo lado por onde entraram, mesmo achando que estavam indo em linha reta. Alguns dizem que ela dobra sozinha, como se tivesse vontade própria. Outros garantem que a rua muda de lugar, aparecendo em bairros diferentes dependendo da noite. Sempre achei isso exagero, história de gente que bebeu um pouco demais ou de moradores tentando assustar visitantes curiosos. Até que um dia eu descobri que essa rua realmente existe. E que ela é ainda pior do que as lendas descrevem. Tudo começou quando fui visitar um amigo que se mudou para essa cidade pequena. Ele tinha comprado uma casinha simples perto da região conhecida como o Bairro das Laranjeiras, um lugar silencioso, com poucos moradores e muitas áreas ainda tomadas por mato. A ideia era passar um fim de semana tranquilo, longe do barulho e das preocupações do trabalho. Cheguei por volta das 5 da tarde de uma sexta-feira. O sol começava a descer, pintando tudo com aquele tom dourado que deixa o interior ainda mais bonito. Conversamos, jantamos cedo e ficamos jogando conversa fora até por volta das 10. O problema é que, durante esse período, meu amigo começou a ficar inquieto, olhando o relógio com frequência incomum. Até que de repente, sem motivo claro, ele disse: "Se você for sair para fotografar a cidade mais tarde, evita a Rua Santa Áurea." O nome não me era familiar. Rua Santa Áurea? Perguntei. Por quê? Ele parecia desconfortável, como se tivesse se arrependido da própria frase. Deu um sorriso sem graça e tentou disfarçar. Ah, esquece. Só evita. É uma rua estranha. O pessoal daqui não passa por lá à noite. Aquilo apenas atiçou minha curiosidade. Perguntei mais, mas ele desconversou. Disse que eram histórias antigas. O tipo de resposta que só faz a gente querer saber mais. Quando deu meia-noite, eu não estava com sono. Resolvi dar uma caminhada para sentir o clima da cidade, observar as ruas quietas e registrar algumas fotos noturnas, coisa que sempre gostei de fazer. Meu amigo já tinha ido dormir. Peguei minha câmera e saí. A cidade era realmente tranquila. O ar fresco da madrugada misturado com o cheiro de terra molhada da chuva do dia anterior deixava tudo muito agradável. Caminhei por algumas ruas bem iluminadas, tirei fotos de casas antigas e prestei atenção nos detalhes dos postes, nas sombras das árvores, no silêncio quebrado apenas pelo som de cachorros distantes. Foi então que vi uma placa meio torta presa num poste de madeira antiga. Rua Santa Áurea. Eu não tinha procurado por ela. Ela simplesmente apareceu no meu caminho. Fiquei parado olhando para aquela placa por alguns segundos. O poste balançava levemente com o vento, mas o nome estava claro, bem legível. A rua à minha frente era estreita, com casas antigas de ambos os lados, muitas delas com janelas fechadas por dentro. A iluminação parecia fraca demais, como se a luz dos postes estivesse sempre prestes a falhar. Lembrei do aviso do meu amigo. Aquele cuidado espontâneo, aquela inquietação, aquilo não parecia ser apenas superstição. Mas quanto mais eu pensava, mais sentia aquela velha curiosidade se misturando com uma sensação de desafio. Era só uma rua. Eu só queria ver onde ela dava. Talvez fosse uma viela curta, como tantas outras. Talvez eu voltasse dali rindo da situação. Decidi entrar. Logo de início, senti algo estranho. O ar parecia mais denso, como se estivesse mais frio dentro daquela rua do que no resto da cidade. O som dos meus passos ecoava de maneira esquisita, como se houvesse paredes mais próximas ou mais altas do que realmente estavam.
Olhei para trás e vi a esquina por onde entrei. Tudo normal. Mas quando olhei para frente, não consegui ver o fim da rua. Havia uma curva leve, sutil demais para que eu percebesse aonde ela levava. Continuei andando devagar, fotografando as fachadas das casas, mas percebi que as luzes dos postes pareciam diminuir atrás de mim a cada passo que eu dava. Como se a rua estivesse escurecendo propositalmente. Era um escuro que não vinha apenas da falta de luz, mas de uma sensação quase viva de que o ambiente queria que eu tivesse medo. Segui mais adiante. Vi uma janela com cortina vermelha. Depois uma porta com pintura descascada. Depois outra janela com cortina vermelha. Igual à primeira. Parei. Aquilo não fazia sentido. As duas casas eram diferentes, mas as janelas pareciam absolutamente idênticas. Mesma altura, mesma distância da porta, mesma cortina vermelha levemente iluminada por dentro. A sensação de repetição começou a me incomodar. Andei mais alguns metros e notei outra porta descascada, igual à de antes. A mesma rachadura na pintura, no mesmo lugar. E outra janela de cortina vermelha. Foi aí que percebi que tinha algo muito errado. A Rua Santa Áurea não era apenas uma rua. Era como se fosse uma sequência em loop, uma repetição interminável de casas que formavam uma espécie de corredor sem fim. Olhei para trás, para meu espanto, não vi mais a entrada. A esquina por onde eu tinha entrado simplesmente não estava mais lá. A rua continuava na direção oposta exatamente como continuava à minha frente, como se eu estivesse no meio de um círculo, ou preso dentro de um espelho. Comecei a acelerar o passo, meu coração batendo rápido. As luzes dos postes continuavam diminuindo. Olhei para as casas e vi que agora as janelas não tinham mais luz. Tudo estava apagado. As cortinas vermelhas balançavam levemente, mas não havia vento. Eu ouvia algo, um som baixo, quase imperceptível, como sussurros vindos de dentro das casas. Parei. Ouvi com atenção. Era um som repetitivo, abafado, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo atrás das paredes. Não conseguia entender nenhuma palavra, mas conseguia sentir a intenção. Aquilo não era conversa. Aquilo era observação. Como se as casas estivessem falando entre si sobre mim. Apertei o passo, quase correndo. Foi quando vi uma figura. No meio da rua, a uns 30 metros de mim, havia alguém parado. Uma silhueta. Não conseguia ver o rosto, pois estava de costas. A figura parecia estar olhando para uma das casas. Tentei chamar. Ei! Minha voz saiu mais fraca do que eu esperava. Você sabe onde acaba essa rua? A figura não se mexeu. Nenhuma reação. Dei mais 2 passos. A figura virou lentamente o rosto na minha direção. Mas não virou o corpo. Apenas a cabeça. Um ângulo impossível para um humano. Senti minhas pernas gelarem. A luz fraca do poste iluminou um pedaço do rosto, e percebi que não havia olhos. Nem boca. Apenas pele lisa onde deveria haver um rosto. A figura então começou a andar. Mas não na minha direção. Ela andava para trás. Sem virar o corpo. Deslizando como se fosse puxada por algo invisível. De costas. Andando em direção ao escuro, até desaparecer completamente. Foi a primeira vez que senti medo de verdade naquela rua. Tentei correr. Mas a cada vez que eu olhava para as casas, elas pareciam mais próximas de mim. A rua parecia estreitar, quase se fechando. Era como se estivesse me empurrando para algum lugar. Vi uma sombra se mover dentro de uma das janelas. Vi uma cortina se abrir sozinha. Vi uma porta bater, sem vento algum. E então ouvi a voz. Uma voz feminina, suave, mas com algo profundamente errado, ecoando como se viesse de dentro da minha cabeça e ao mesmo tempo de todos os lados. Não olhe para trás. Meu corpo congelou. Não era um conselho. Era uma ordem. Eu senti isso na voz. Mas, como todo ser humano teimoso, fiz exatamente o contrário. Olhei.
E vi dezenas de figuras descendo a rua na minha direção. Todas andando de costas. Todas sem rosto. Todas perfeitamente alinhadas, como se fossem parte de uma mesma entidade quebrada. Elas se aproximavam devagar, mas com constância. Não tropeçavam. Não respiravam. Não faziam barulho. Era como assistir um pesadelo ganhar forma. Comecei a correr como nunca tinha corrido na vida. A rua Santa Áurea parecia se esticar, como se estivesse aumentando a distância de propósito. Eu tentava ver o fim, mas a curva sempre se afastava de mim. Minhas pernas queimavam de tanto correr. Meu peito ardia. As figuras continuavam se aproximando, sem pressa, mas inevitáveis. Foi então que ouvi a voz novamente. Entre na casa. Uma porta à minha direita se abriu sozinha, revelando um interior completamente escuro. A luz da rua não entrava ali dentro. Era um buraco negro no formato de uma casa. O instinto gritava para eu não entrar. Mas o desespero falava mais alto. As figuras já estavam perto demais. Entrei. A porta se fechou atrás de mim com força. Eu não conseguia ver nada. Absolutamente nada. Tentei acender a luz do celular, mas a tela não ligava. Estava apagada, como se tivesse morrido. Me apoiei na parede e comecei a respirar fundo, tentando entender onde eu estava. Então ouvi passos dentro da casa. Passos leves. Alguém caminhando descalço. O som vinha do fundo, mas parecia se aproximar. Tentei falar algo, mas minha voz não saía. Tentei encontrar a porta, mas minhas mãos só encontravam mais parede. Era como se a casa tivesse mudado de forma depois que entrei. Os passos pararam. Silêncio absoluto. Então a voz sussurrou bem atrás de mim, tão perto que pude sentir o ar gelado tocar meu pescoço. Você não deveria ter entrado. Senti uma mão fria encostar no meu ombro. Quando girei para tentar ver quem era, a casa inteira pareceu girar junto. Uma sensação de queda tomou conta do meu corpo, como se eu tivesse sido puxado para um túnel invisível. Tudo ficou escuro demais, profundo demais, sufocante demais. E então, de repente, eu estava na rua novamente. Mas não na rua Santa Áurea. Eu estava de volta à esquina onde tinha começado a caminhada. Exatamente no ponto onde eu havia visto a placa pela primeira vez. A placa não estava mais lá. A rua também não. No lugar, havia apenas uma parede de concreto coberta de mofo. Corri de volta para a casa do meu amigo. Acordei ele desesperado. Tentei explicar o que aconteceu, mas ele apenas respirou fundo e disse: Você viu a rua, não viu? Eu te avisei, ela chama você. Passei a madrugada toda sem conseguir dormir. Quando o sol nasceu, nós voltamos juntos até a esquina. A placa não estava lá. A rua Santa Áurea simplesmente não existia à luz do dia. No lugar onde ela deveria estar, havia apenas muros, garagens, quintais, como qualquer outra rua normal da cidade. Perguntei ao meu amigo o que ele sabia. Ele contou que moradores antigos falavam que aquela rua só aparecia para quem a cidade escolhia. E que, segundo as histórias, ninguém conseguia chegar ao fim dela porque a rua não queria ser alcançada. Dias se passaram. Voltei para minha cidade. Mas até hoje, às vezes, enquanto caminho à noite, vejo uma placa torta em algum canto escuro. Um poste balançando com o vento. Um pedaço de rua estreita que não deveria estar ali. E sempre que vejo, eu desvio. Porque eu sei que, se entrar de novo na rua Santa Áurea, talvez ela não me deixe sair. Se você já viu uma rua que não aparece nos mapas, um beco antigo que parece sempre mais longo do que deveria, ou um lugar que parece se mover quando você não está olhando, conta aqui nos comentários. Talvez a sua história ajude a explicar o que realmente aconteceu comigo naquela noite. E se você gosta desse tipo de relato sobrenatural, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda tem muitos caminhos no Brasil que ninguém ousa percorrer. E alguns deles aparecem só para quem não deveria vê-los.